essa segunda sessão abordará o seguinte tema: o papel do poder público na gestão de uma rede concedida. Essa sessão considera a convivência entre linhas metroviárias concedidas e aquelas mantidas na mão do agente público em uma mesma rede de metrô, para questionar qual o modelo de gestão e quem deveria exercê-lo, para elaborar o planejamento da rede, garantir padrões homogêneos de tecnologia e atendimento ao público, bem como coordenar a operação. Coordenando esta sessão, convido o senhor Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, a ocupar seu lugar à mesa. Convido como um dos debatedores dessa mesa, dessa sessão, o senhor Plínio Asman, ex-presidente do metrô de São Paulo, fundador da ANTP e conselheiro da AEAMESP. Ele é fundador da ANTP a pedido do presidente da ANTP. Senhor Paulo Shibuya, coordenador substituto da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões da Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos. Senhor Gilberto Flores, presidente da ANP Trilhos e diretor adjunto regional do Rio de Janeiro da AEAMESP e presidente da Comissão Metro Ferroviária da ANTP. Convido também o senhor Fábio Juvenal, diretor de Relações Internacionais da AEAMESP. Então, Ailton Brasiliense, por favor. Tome posse do microfone. Bom dia. Um mote da nossa reunião, da exposição, vamos tratar da questão de concessão, delegação, etc. Coisas que a cidade de São Paulo já viveu, coisas que o mundo vive há muito tempo. E a questão de ficar tudo privatizado, tudo concessionado, o mundo vai se alternando ao longo do tempo. Não tem nenhuma novidade nisso aí. As novidades que podem acontecer é agora esses novos padrinhos, esses novos parceiros, e de como é que eles vão se reorganizar. Para dizer que, mais claramente, não tem nada novo, a querida Line, no Brasil, prestando serviço em 1899, começou a prestar serviço em 1900, ela teve uma série de serviços. E ele ficou sozinho na cidade de São Paulo durante muito tempo. E foi dito aqui, para quem acompanhou o painel anterior, do Epifânio, que esse poder que essa empresa teve, no fundo, ela acumulou o poder concedente e concessionária, ela definiu para onde ia a cidade. Lá pelo final da década de 20 começaram a aparecer os ônibus, começaram a aparecer outros loteamentos, eram outros agentes procurando dirigir a cidade quando era interesse explícito daquele pequeno grupo de empresários que estava aparecendo. O poder público ficou assistindo, não deu a mínima importância, e é por isso que nós temos uma cidade que em 1900 tinha 200 mil habitantes, apenas 40 anos depois tinha 7 vezes mais, 1.400.000, e hoje tem praticamente 8 vezes mais do que 1940. E muito pouco o poder público, principalmente a prefeitura, trabalhou para organizar esses 12 milhões de pessoas, sabendo que no entorno, em 1950, enquanto aqui tinha 200 mil, as futuras 39 cidades que compõem a região
região metropolitana tinham quando muito 40 ou 50 mil. Ou seja, eram teoricamente exclusivos, eram cidades que tinham vida própria, eram os tais subúrbios, ninguém dava bola para tal de São Caetano, São Bernardo, Santo André, qualquer coisa do tipo. Só que hoje, eles são 10 milhões. E há um envolvimento econômico, social, cultural, etc. e tal, muito grande. Mas apesar de tudo isso, cada cidade vai fazer a sua concessão. Totalmente ao avesso, que foi dito aqui no painel anterior, e totalmente ao avesso daquilo que seria lógico. Hoje não somos mais uma cidade, 2 ou 3, nós somos uma cidade de 39 milhões de habitantes, dividida por 39 pessoas que assumem as suas prefeituras e que tratam a questão do transporte como qualquer coisa. E como qualquer coisa, nós temos as cidades com tarifas caras e serviços péssimos. Do lado metroviário, a querida CPTM, que é sucessor de tudo que aconteceu antes, ela trabalha efetivamente com 22 municípios diretamente, transporta 3 milhões de pessoas e, de uma certa forma, ajuda a construir uma imagem de uma região metropolitana. Ela mais do que qualquer outro em si. Na cidade, o metrô entendeu politicamente que alguns serviços metroviários poderiam ser colocados para empresas concessionárias. Nós já tínhamos objetivamente 2, a linha 4, e agora, desde o dia 4 de agosto, a linha 5. E esse é o objetivo desse painel. Nós temos um poder concedente, temos empresas concessionárias, temos no futuro mais concessões possíveis das linhas do metrô, a mesma coisa acontecendo com as linhas, possivelmente com as linhas da CPT. O que eu pretendo sugerir para nós aqui, e para que a plateia possa participar, é que tem uma questão central, que todo mundo ouviu aqui, pelo André. Eu gostaria que cada um de vocês se posicionasse, mas usassem prazos relativamente curtos, não faixa máxima de 5 minutos. Tá? Se vocês concordarem, com 1 minuto eu azucrino a mão de vocês e digo para vocês encerrarem. Faremos algumas rodadas, eu gostaria que alguns de vocês perguntassem também para outros aqui na mesa. Quando estiver faltando mais ou menos uns 20 minutos, tá, para volta das 11h30, 11h40, a gente pudesse contar mais efetivamente com a participação de quem está aqui, quem veio assistir, que praticamente todos vocês são contaminados pelo transporte, tanto quanto nós que estamos aqui na mesa. E fatalmente as questões de vocês vão deixar esse momento aqui um pouco mais dinâmico. Ok? Então eu vou pedir para que, primeiramente, o Plínio faça uma posição inicial sobre essa questão, mas eu prometo cortá-lo em 4 minutos aproximadamente. Prussianamente, quem fez o branco agora. Muito obrigado, Ailton. Agradeço o toque que veio por aí. Mas eu não posso deixar de transmitir a preocupação que eu tenho com o futuro da nossa região. O século XX foi o século de São Paulo. Ou seja, São Paulo cresceu em todos os sentidos e liderou o processo urbano brasileiro. Como é que vai ser o cenário? Bem, então, eu acho que, fugindo um pouco do vigor do Ailton Toro, eu vou fazer algumas sugestões. Bem, o nosso assunto aqui é o papel do poder público na rede concedida. Bem, eu quero dizer inicialmente que eu sou favorável à concessão das 3 linhas que o metrô de São Paulo ainda opera. Muito bem. Mas isso não pode significar a extinção da companhia do metrô de São Paulo. Muito bem. Companhia do metrô, acho que numa condição de não ser ela propriamente operadora, ela tem que assumir um papel que ninguém mais pode assumir e não tem ninguém que assuma por enquanto.
que é o papel de promotora do desenvolvimento da rede metroviária da região metropolitana de São Paulo. Quer dizer o seguinte, acho eu que a Companhia do Metrô tem que assumir, depois de concedidas essas linhas, essa condição de promotora e uniformizadora do processo de concessão. Não pode ter linhas que tenham processos operacionais que dificultem ou sejam diferentes conforme cada uma. Deveremos ter uma uniformização. E essa uniformização tem que ser garantida por uma ação que eu imagino que seja da Companhia do Metrô. Para isso, a Companhia do Metrô deve receber poderes da agência reguladora que vai poder liderar efetivamente esse processo de promoção do metrô em São Paulo. Não só de investimentos, mas também da própria operação das linhas. Então, basicamente, eu entendo esta sugestão e, para isso, é preciso que a Companhia do Metrô tenha uma ligação com a agência reguladora em lei que dê esse poder à Companhia do Metrô. Então, eu vejo isso. E a Companhia do Metrô pode fazer isso perfeitamente porque ela tem uma larga experiência de operação e uma larga experiência de investimentos. Então, ela efetivamente vai fazer aquilo que a agência reguladora efetivamente não está fazendo. Então, entendo isso. Bem. Muito bem, então vou falar rapidamente do processo de licitação dessas concessões, dessas linhas que são operadas agora pelo metrô. Esse conceito que você acaba de colocar, quer dizer, as linhas que estão hoje com o metrô e futuramente o CPTM, elas são concessionadas, mas o poder público continua com o poder de planejar e definir onde vão os investimentos. Queria pegar esse pedaço, passar para o Gilberto. O Gilberto é diretor do metrô do Rio e presidente da Comissão Metroviária da RTP, presidente da RP Trilhos. Como é que vocês, do lado dos operadores, que evidentemente são os operadores de trilhos, como é que vocês enxergam isso? E agora, com essa cutucada do Plínio, o poder continua totalmente na mão do Estado para definir para onde deve ir o transporte, portanto, como é que a cidade deve se conformar. E não o inverso, a cidade vai para qualquer lugar e o trilho ou o transporte sobre pneus que tem que resolver o problema. Bom, obrigado. Bom dia. Vocês começaram falando bastante aqui de São Paulo. Serviço. Não, mas até acho que São Paulo é um paradigma para a gente, do Brasil. Mas, se a gente for olhar para o Rio, a gente vai ver que está comparando ainda na idade da pedra. Principalmente durante essa relação entre poderes públicos lá. Eu acho que uma coisa também, para começar conceitualmente, eu acho que um país que nem o nosso, não tentar utilizar a expertise do operador privado não faz muito sentido. Eu costumo falar da minha experiência. Eu trabalhei a minha vida inteira no metrô do Rio. Eu entrei lá como estagiário, já tenho 44 anos. Então eu vivi o período privado, esses últimos 20 anos, e o período público. Eu sempre falei para os meus colegas que se você está defendendo que é melhor você trabalhar na empresa privada, eventualmente sim, porque acaba que a gente, como técnico, como operador, a gente carrega muito peso da administração pública quando você tem que ter uma entrega lá no final, que é a operação. O exemplo do Rio, a gente custava, a tarifa do Rio cobria só 20% do custo da operação quando a gente era público, e hoje não cobre integralmente a operação. Mas
Respondendo especificamente ao que o Ailton está me perguntando, eu acho que o Estado tem sim um papel, tem dois papéis que ele não pode abrir mão e deve investir nele. Um é o da regulação, que não tem nada a ver com o planejamento. A regulação, na medida que você vai conceder uma porção de linhas, você vai ter que ter um órgão independente que garanta para o poder concedente, para o Estado, que o serviço está sendo prestado de acordo, para o usuário, que ele tem a garantia do serviço, e para o concessionário, que o contrato vai ser cumprido. Mas eu acho que tem que ter uma outra área, onde toda a expertise que o Pipe falou, que é o conhecimento, esteja resguardado e tenha a autoridade para fazer um papel de uma autoridade metropolitana, que é o que nós não temos aqui, que é o que eu acho que funciona em quase todos os lugares do mundo. Uma entidade que planeje quais são as linhas que vão ser desenvolvidas, qual é o modal que vai ser utilizado, possa fazer as integrações físicas e tarifárias e, com isso, custear essas integrações, que é o que não acontece no Rio, que é a desgraça que a gente vive lá. Então, eu acho que sim, eu entendo que no final, até na conjuntura que a gente tem, cada vez mais vão ter mais concessões, uma maneira de ter isso sob controle, ter uma regulação profissional, mas ter, como o Pico falou, alguém que planeje como é que vai ser as expansões, qual é o modal que vai ser utilizado, se aquela operação de uma linha pode ser de uma empresa pública ou de uma privada, tanto faz. É uma decisão que vai ser tomada por eles. É a minha opinião. Bom, o Paulo Shibuya, ele está na comissão de monitoramento das concessões. Então, acrescentando um pouco mais que você falou, quer dizer, nós já temos uma comissão que tem essa preocupação. Como o Plínio fez deu um enfoque de um lado, você deve saber primeiro se esse enfoque está dentro da comissão, se há a pretensão de chegar até lá, enfim, quais são as diretrizes que você está trabalhando. Bom dia a todos. Dentro da continuidade até do que o doutor Pedro estava falando, né, das diretrizes aí, hoje na comissão, nós somos uma comissão criada por necessidade de quando se privatizou a primeira linha, que foi a linha 4, né, e hoje já estamos controlando a linha 4 e desde agosto já a operação da linha 5. Né. São concessões diferentes, PPPs diferentes, né, até porque a linha 4 é o metrô que fez uma parte da implantação, outra parte que implantou foi a concessionária. No caso agora da linha 5 é uma experiência diferente, porque toda a implantação foi feita parte pela CPTM e parte pelo metrô, que o metrô é cooperado, né? Mas uma coisa, eu acho que eu posso dizer na linha de tentar garantir essas diretrizes ou essas situações que sejam iguais para todo mundo, ou padrões, né, que está se conversando aqui. A gente também esteve trabalhando na linha 6 e um pouco na linha 18, que seriam PPPs integrais, inclusive implantadas pelo concessionário, mas em todas essas parcerias, pelo menos essas que são de metrô, né, todas as diretrizes foram estabelecidas das novas pelo metrô ou continuando a ser operado. Então isso, no mínimo, garante uma banalização em algumas coisas que são praticadas, seja em todas as linhas metroviárias. Claro, sim, falando de CPTM, alguns padrões são diferentes, mas também tem estudos de que vão existir futuramente concessões de linhas da CPTM, pelo menos esse estudo em andamento, né? Então, eu acredito assim que pode ter uma empresa, não importa se é uma metrô ou outra empresa, que possa estar fazendo toda essa elaboração, essa padronização, para que a gente mantenha as mesmas situações. Por exemplo, a habilidade não pode ser diferente, senão as pessoas não podem mudar de uma linha para outra. Mas tem características técnicas que elas podem ser diferentes dependendo do modal, dependendo de linhas mais antigas ou modernas. Então, eu acho que precisa haver assim, estudos gerais que possam garantir isso daí, de tal forma que a população seja melhor atendida, né? E mesmo o metrô, hoje ele vai basicamente, ele vai continuar operando no momento, a não ser que haja mudanças, a linha 1, 2 e 3. As outras linhas, se a gente passar a olhá-las de uma outra forma, todas as linhas já estão concedidas ou no processo de serem concedidas. Então é importante que sejam debatidas diretrizes, estabelecidas situações, até a própria criação de uma agência reguladora daqui para frente também, né? A gente espera estar debatendo isso mais ao longo da nossa apresentação. O Fábio é diretor de Relações Internacionais da EAMESC. A EAMESC também tem desenvolvido ao longo dos
3 outros seminários da EMESP, tem tratado dessas questões. Para você, Fábio, como é que vocês estão enxergando essa questão, vendo essa iminência cada vez mais concreta desses fatos que estão acontecendo? Bom dia a todos. Primeiro eu queria só um comentário, é um prazer debater com vocês todos aqui. Eu iniciei minha carreira na CT São Paulo, o senhor era presidente da fazenda. É um prazer. Bom, eu acho que aqui há um consenso, né, para onde a gente vai. As concessões são um caminho, são inevitáveis. A percepção da nossa Secretaria de Transportes Metropolitanos é que é esse o caminho, que as experiências que a gente tem hoje, inclusive com a Via 4, são bem sucedidas. A Via Mobilidade acabou de assumir a linha 5 e tem tudo para andar bem. Né? Então esse é o caminho. Agora, qual que é a nossa reflexão? Pegando um pouquinho do que o Dr. Plínio falou, qual que seria o papel da companhia do metrô, pegando isso como case, né, para uma situação como essa e, obviamente, para a gente expandir isso, né? E depois, qual o papel do que seria o governo dentro disso? O governo do metrô de São Paulo entregou, nesses últimos tempos, eu tenho os dados aqui, 3 estações na linha 13, o CPTM, no caso, 3 estações na linha 4, né, uma entregando agora no final do ano, 8 estações na linha 15 até o final do ano, 5 estações até agora, mais 4 na linha 5 Lidaça. Hoje, a gente transporta, o metrô de São Paulo transporta 4 milhões de pessoas, sendo que 1,5 milhão na linha 3, 1.400.000 pessoas na linha 1 e 1 milhão de passageiros na linha 2, além do transporte das linhas privadas. Ou seja, a experiência que o metrô de São Paulo tem, hoje, é o segundo maior metrô em termos de densidade no mundo. Não é? São perto, se eu não me engano, para Xangai, Hong Kong. Ou seja, o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com essa expertise? Nós estamos comemorando 50 anos do metrô. E o metrô é vanguarda de tecnologia, vanguarda de operação, vanguarda de excelência. A engenharia do metrô, doutor Peter. O que a gente faz com isso? Então, a gente tem que pensar em preparar a companhia do metrô e resguardar essa expertise, e aqui falo em nome dos engenheiros e da associação, para o futuro. Ou seja, hoje se fala muito em que a tarifa que se remunera a Via 4, ela é menor para ela custear a operação do que a tarifa que remunera o metrô na linha 1, 2, 3. Assim, menor ainda, na tarifa não tem os dados corretos, mas menor ainda na Via Mobilidade. Agora, por quê? Porque eles são empresas privadas, empresas que conseguem ter um pouco mais de eficiência. O metrô, em contrapartida, tem que carregar consigo todo o custo de planejamento, de engenharia, que tem que funcionar em função de uma empresa pública, mesmo assim uma empresa equilibrada. Então, se a gente pega, por exemplo, eu estou tentando correr aqui, por exemplo, aprendendo com os meus amigos franceses, né, Françoise? Eles criaram a Sistra, criação, um spin-off do braço de engenharia e planejamento da Soferraia, que era a empresa de engenharia e planejamento da Sistra, e a Sofretu, que era a engenharia e planejamento da RATP. Criaram a Sistra e tem toda uma história, que eu até coloquei no resultado. Hoje a Sistra está presente em 80 países, fatura 600 milhões de euros e tem um EBIT de 25 milhões de euros. Você vai para a DB, que são os 2 casos que eu peguei aqui também, o outro caso que eu peguei aqui também, tem uma história mais ou menos assim. Detalhe, a Sistra tem 6.200 empregados no mundo. A DB tem 4.400, fatura em torno de 50 milhões de euros e tem um EBIT de 2,5 milhões de euros. Agora sim, por que a gente não pensar num modelo desse para o metrô de São Paulo? A gente ter uma criação de uma empresa de engenharia e planejamento, uma empresa de operação, que poderia ser uma empresa que participaria como operador público ou privado de capital misto, poderia operar não só linha 1, 2 e 3, como operar linhas vetor de Bogotá, por exemplo, e a gente separar isso, ou seja, reduziria a tarifa, se arrecada, você diminuiria o subsídio, e você ainda teria como preservar a engenharia de uma forma mais flexível e colocar isso à disposição do mercado. Né? Em contrapartida, acho que a questão da autoridade metropolitana é consenso para todos nós, acho que para todos desse auditório, que não há como você ter 39 municípios na região metropolitana, cada um legislando e fazendo seu transporte, andando ônibus em cima de linha de trem, aquela coisa toda. A gente precisa ter patrocínio político para que isso aconteça. E a gente
a partir disso, o governo tem um papel de regular, de conceder, de fiscalizar, de remunerar o metrô de São Paulo, ou a Via 4, ou a Via Mobilidade, ou a CCR Mobilidade, seja quem for, através de indicadores de passageiros transportados. E também trabalhar na questão que a gente tem aprendido muito com o meu colega ali, o Rodrigo, da Argentina, do Ministério dos Transportes, a questão de atrair e regular financiamento para a gente poder atrair financiamento internacional para a gente poder fazer expansão. Obviamente que a questão de para onde vai as linhas, né, para onde vão as linhas, quais são as linhas, isso é um papel do governo. Isso seria um papel da autoridade metropolitana e jamais isso tem condições de ser do governo. Bom, obrigado. Fizemos a primeira fase da provocação do Plínio e ouvimos aqui os comentários do Gilberto, do Chico e do Fábio. O Plínio havia proposto um passo seguinte. Qual é esse passo seguinte? E como é que ele efetivamente se concretiza? Bom, eu quero mencionar outro aspecto de uma proposta. Acho que nós estamos inclusos, a partir da Constituição de 88, de um processo onde os recursos públicos estão na área federal e os recursos legais são minguados na área municipal. O Estado está no meio. Então, eu acho importantíssimo que o próximo governo federal faça uma reforma fiscal. Uma reforma fiscal que distribua os recursos legais de lei muito atualizados em relação à urbanização que o Brasil teve. O Brasil se urbanizou na década de 80 e 80% da população brasileira foi para as cidades. Os constituintes de 88 não viram isso. Eles basearam o seu modelo fiscal numa condição anterior, onde o poder central, com a autarquia cambial brasileira, era liderada pelo governo federal. Mas isso não acontece mais. Então, a coisa mais importante para que, no painel anterior nós vimos isso, os municípios não têm recursos e o Estado também não tem. Então, essa reforma fiscal precisa ser feita para que esses recursos estejam agora mais compatíveis com o Brasil de hoje. Essa é a sugestão. Que também tem responsabilidade sobre a coisa. Bom, Chibui, estamos caminhando agora para o próximo passo. E nós já temos o teu grupo, a concessão. Como é que está sendo preparado? Foi citado aqui anteriormente a necessidade de termos uma autoridade metropolitana. Mas tem um detalhe: a autoridade metropolitana, se for constituída por um organismo do Estado e do município, e o Plínio lembrou aqui que esses dois juntos não têm tanto dinheiro assim, e ele está provocando que teríamos que ter uma reforma tributária, coisa nada fácil. Como é que vocês hoje estão enxergando isso, os passos, para que eventualmente, com ou sem reforma tributária, isso possa acontecer? A proposta que nós temos envolvido na Secretaria, inclusive a própria criação dessa comissão de concessão que eu faço parte, uma das providências era que a gente fizesse um projeto de uma agência reguladora das concessões de transportes metropolitanos. Né? Esse projeto nós já elaboramos, vamos dizer assim, passamos por diversas etapas, tem um projeto pronto para ser encaminhado, né? É um projeto que inclusive depende muito de uma decisão de governo para levar para frente, não uma decisão nossa, né, simplesmente. Até porque hoje já tem uma dificuldade grande para você ser uma comissão com 2 concessões já operacionais e mais 2 concessões
de implantação, e até dificuldades do tipo que são normais do jeito que a gente tem essa comissão tomada. Se tiver que aplicar uma multa, não tem uma agência que aplica a multa, é o secretário. Então você tem que fazer todo um processo para isso, né? E o que a gente imagina, dentro até do que foi comentado aqui, é que isso seja dividido assim, quer dizer, a secretaria continuaria titular do serviço público, Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Todo o planejamento estratégico continuaria sendo feito pela secretaria, todo o planejamento estratégico de transportes, metrô, CPTM, empresas eventualmente privadas que já teriam mais para frente, né? Todas as diretrizes e políticas públicas também saíram da secretaria. Em relação à política tarifária também, tudo isso, a política tarifária, tarifa e remuneração, todo o processo de arrecadação seria controlado, organizado pela secretaria. E assim como ela definiria os novos investimentos, em função até das necessidades que seriam mais prementes para a cidade, né? Em compensação, a agência reguladora, ela faria, na verdade, um trabalho complementar a esse trabalho da secretaria, né? Ela seria um órgão técnico e ela subsidiaria a secretaria, ajudaria na definição de todas as etapas que eu falei anteriormente, né? Mas ela faria muito um trabalho de que gerenciaria, fiscalizaria como é que tudo isso está sendo feito, principalmente com a gestão dos contratos de concessão. Os contratos são realidade. Tem contratos aí de 30 anos, 20 anos de concessão. Então não adianta falar, vamos mudar tudo. Não, são contratos vigentes que nós temos que estar. A gente está vendo como é que nós vamos enfrentar, porque são contratos de 20 e 30 anos. Então não dá para mudar tudo e esquece. Não adianta isso daí, né? E ela regularia, a partir daí, então, todos os prestadores. E dentro desse processo da agência reguladora, poderia estar dentro desse processo os delegatários públicos, até o próprio metrô e CPTM, aí precisaria pensar dentro da proposta do Dr. Plínio, estou pensando no metrô como operando ainda hoje, né? E todos os privados, que são as concessões já existentes, né? E avaliaria, inclusive, com tudo isso também, os impactos contratuais da política tarifária, porque sempre tem, o Fábio mesmo tinha comentado, né? Uma coisa é o valor da política tarifária, quanto custa para o usuário pagar para andar no transporte público dentro de integração do tempo. Outra história é quanto que de fato se paga nas concessões para que o poder público pague para a concessão para o passageiro transportado. O Fábio até tinha levantado, né? Os valores hoje praticados na linha 4, a linha 4 recebe em torno de R$ 2,20 por passageiro transportado. E a 5 recebe em torno de R$ 1,73. Então são valores muito diferentes do valor de R$ 4,00 que o usuário paga como política para poder adentrar no sistema, né? Então tudo isso tem que ser feito de uma forma, se você pensar de 4 para 1,70 para 2,20, tem uma diferença. Então tem uma margem para que tudo isso possa ser tratado de uma forma diferente, com uma política tarifária que possa contemplar tudo isso, de tal forma que talvez a gente consiga alguma saída aliada, que o Dr. Pinto falou, de mudar toda a parte fiscal e a gente possa estar criando uma situação que hoje, se você olhar como está o sistema, eu assisti um pouco da palestra anterior também, a parte de ônibus, a parte de metrô, temos o ônibus metropolitano, o ônibus municipal, temos os transportes metropolitanos sobre trilhos, né? E nós não temos uma política de tal forma que tudo seja uniformizado. Isso não faz também com que o sistema possa ser rentável no sentido de que todo mundo possa ter resultados positivos dentro de uma política de transporte. Bom, o Paulo lembrou algumas questões adicionais aí. Nós já temos algumas concessões, já temos seus contratos, a linha está há algum tempo, a linha 5 há alguns dias. Isso precisa estar contemplado, quer dizer, a criação de uma agência, uma autoridade metropolitana, ela tem que se encaixar dentro desse horizonte. Tem uma coisa mais agravante. Tem uma tal de cidade de São Paulo no meio, que tem mais ou menos 10 milhões de viagens dia de transporte público, que está na contramão de tudo que vocês estão falando. Estava fazendo a concessão agora, a princípio, para 20 anos, talvez para 25. Então, o Gilberto e o Fábio, e depois, se vocês querem conectar esse pedaço, quer dizer, o fato já ter linha 4 assim, ter a intenção do Estado de fazer eventuais concessões de algumas linhas do metrô e da CPT, mais a simpática cidade de São Paulo atravessando o samba, uma concessão de 20 anos, com o peso que ela tem, como é que a gente... O que vocês encaminhariam para que a gente possa, não sei quando, termos alguma coisa semelhante que se tem em Paris, se tem em Londres, em algumas outras cidades, que é uma autoridade metropolitana que tem o poder de efetivamente regular, definir tarifa e assim por diante.
se fosse fácil. Não, olha só, eu vou falar aqui do próximo passo, que algumas coisas que eu concordo. Falou aqui da autoridade metropolitana. Eu acho que ela precisa ser criada assim, como primeira instância. O fato de a gente já ter algumas concessões, eu tenho citado aqui, o exemplo, tem a linha 4, tem uma tarifa que remunera ela com R$ 2,20 por passageiro transportado. Então você já tem uma tarifa técnica, cobre o custo daquela operação, você já sabe daquilo. Certo? Então se você for juntar, esse é um dado super importante, porque cada modal tem esse valor. Na hora que você põe os 2, 3 juntos, você vai saber que o usuário não vai pagar a soma daqueles valores. E a diferença que você vai dar de desconto vai ser coberta por algum mecanismo, por algum subsídio. O Estado aqui, o Estado, o município, já bota muito dinheiro nessa situação e talvez se pudesse organizar isso de uma maneira melhor, esse dinheiro, um ganho de escala, poderia favorecer mais gente ou até pela tarifa menor. E aí, se você pudesse ter um dinheiro federal, que é o que acontece, como eu disse, nas cidades que deram certo, ajudaria nesse mesmo mecanismo. Então, vamos lá, ter uma autoridade para que possa organizar isso por grande escala, poder pleitear e receber o dinheiro do governo federal, que é o que acontece nos outros lugares, poder, com isso, fazer uma tarifa para o usuário mais razoável, que ele possa viajar de uma maneira integrada, mas que remunere adequadamente o custo de operação de cada um dos participantes. E eu só acrescentaria uma coisa que a gente acabou falando. Você pode ter operação pública ou privada junto. Isso depende de cada cidade, de cada situação. Mas, onde tem operação pública num modelo desse, você tem que ter um contrato de gestão também com a operação pública, de maneira que ela também tenha, claro, custo técnico para operar, e ela também tem indicadores para cumprir como público. Fábio, a questão é a mesma. É que tenta encaminhar esse embrólio, que pelo jeito nós não teremos uma solução efetiva tão cedo, mas nós podemos encaminhar ao longo desse tempo. E quem sabe propor alguma coisa que seja tão vantajoso para todos que a gente não precisa esperar o prazo de concessão agora da linha 5 e depois o prazo da cidade de São Paulo, que é mais 20 anos, assim por diante. Então, achar o horizonte que seja a eternidade. Eu acho, assim, só um exemplo. Ontem eu estava vindo para cá, na hora de Vale, e pela Avenida Paulista, e tinha um congestionamento de ônibus vazio, ali por perto ali da Joaquim Eugênio de Lima. E o metrô passando lá embaixo, teoricamente não com o seu carregamento total, né? Que aí eu comentei com o colega argentino, o Rodrigo, falar, olha, o que faz a falta de coordenação entre o transporte regulamentado e organizado pelo município e o transporte organizado pela secretaria que cuida da região metropolitana. Aqui no estado de São Paulo, no sistema, hoje o cara paga R$4, ele pode embarcar em Suzano e desembarcar em Jundiaí. Ou seja, a gente não tem uma tarifa que, se você for pensar na cidade vizinha que eu moro em Carapicuíba, que o ônibus municipal, que anda muito menos que o nosso, custa R$4,30. Aí você fala, qual é a lógica disso? O que, Ailton, a experiência que a Françoise depois, inclusive ela pode comentar durante o painel, que eles têm nas autoridades metropolitanas, é que os municípios, como o Dr. Plínio falou, a concentração de arrecadação, ela fica por conta do governo federal, e isso, para a gente fazer uma reforma, é um negócio que levaria tempo. Na França, como é que funciona, né, Françoise? Depois você pode até ajudar a gente, mas o município, se ele quer subsídio, se ele quer apoio do governo, ele precisa estar inserido dentro da autoridade metropolitana, senão se vira. Então, o que eu proporia é justamente isso, eu vejo que seria uma solução a gente criar algum mecanismo, que eu não sei qual, a gente teria que debater, de que os municípios fossem incentivados a estar debaixo de uma autoridade metropolitana que pudesse fazer isso e justamente regular a tarifa. Só um comentário, Chico, em relação à sua fala, todo mundo fala, por que você cobra R$4 do passageiro se você paga R$2,21 para ir para uma concessionária e R$1,73 para outra? E ainda tem que subsidiar, porque toda vez que o usuário passa, ele é transferido entre o metrô e a Via 4, ele paga de novo.
porque você tem que pagar gratuidade, porque você tem que pagar rede social. E mesmo assim o governo de São Paulo injeta quanto, Shibuya? 1 bilhão? 1 bilhão de subsídio? O governo do Estado? Eu não sei o valor. Eu acredito, se eu não estou errado, se eu não me recordo bem, é em torno de R$1 bilhão ano de subsídio no sistema de transporte sobre trilhos. O que poderia ser muito mais racionalizado se a gente tivesse alguma coisa mais organizada. Bom, minha sugestão aqui, nós vamos passar uma terceira fase aqui da mesa. Posto isso, nós vamos aplicar a plateia com rigores, né? Nenhuma pergunta acima de 60 segundos, coisas do tipo. Porque nós temos um prazo final, que é por volta do meio-dia. Então o Pinto vai colocar agora a terceira perna da questão. Os problemas estão levantados, né? A participação não do município, onde é que fica o governo federal, como é que fica a questão do planejamento, quem que define padrões tecnológicos, quem que olha para a questão urbana, sem ela não pode ter um transporte atravessado, como tivemos até hoje. Então, qual seria a terceira perna dessa questão? Ailton, precisamos de uma bola de cristal. A questão é o seguinte, você mencionou esse processo de uma licitação dos ônibus em São Paulo por 20 anos, tem diante de si um pequeno problema, que é a tração elétrica. Quer dizer o seguinte, a mobilidade que nós vamos enfrentar nos próximos 20 anos vai mudar completamente. Ou seja, o carro elétrico e o ônibus elétrico. Então aí, o ônibus elétrico não tem mais um motor a combustível. Assim também o carro não tem. O ônibus elétrico tem um motor elétrico, dois motores elétricos, um no eixo e outro no outro eixo. Não tem não, é com bateria. O problema ainda a resolver é tornar essa bateria barata. Ela é hoje ainda, mas já tem pesquisas em curso sinalizando que a bateria pode ser muito mais leve e muito mais barata. Aí estamos diante de uma circunstância enorme. Como é que vai ser a mobilidade urbana no futuro? Quer dizer o seguinte, o automóvel, como idealizado e popularizado por Henry Ford, ele é um produto de um motor caro. Um motor a combustível é um produto caro. De modo que aí precisa fazer um automóvel que possa transportar 2 assentos, 4 pessoas, no mínimo, e etc. Então, isso define o carro. O ônibus é parecido. Como é que será o carro elétrico do futuro? Completamente diferente. Isso vai acontecer em 10 anos. Quer dizer, uma licitação de um modelo de transporte de ônibus por 20 anos tem diante de si uma questão que precisamos tratar. Então, haja bola de cristal, Ailton. Então, esse é o problema. Além disso, nós estamos mudando o país. A autarquia brasileira está sendo invadida pela globalização. Ou seja, o modelo de crescimento do Brasil, que gerou as cidades brasileiras, é o modelo da autarquia cambial brasileira. E vem agora a globalização. Então, essas coisas todas influem na cidade. E eu sugiro a ANTP, a EAMESP, que discutam esse problema do futuro das cidades brasileiras.
construímos a terceira maior cidade do mundo, que é a região metropolitana de São Paulo. Como é que ficamos no futuro? É isso. Bom, nessa fase, nesse momento, vou pedir tanto para o Chico, o Gilberto, o Fábio, que a gente vá fazendo uma convergência do assunto e para que a gente possa colocar a questão da plateia e eles nos ajudem a enriquecer essa discussão e levantar aí alguns problemas. O modelo de gestão ele implica um planejamento ele implica em que você leve a questão tecnológica muito a fundo, não só nessas questões que colocou agora. Tem um padrão de atendimento que o senhor colocou lá, 40, 50 anos atrás, que as outras empresas têm dificuldades maiores para serem enfrentadas, e isso rebate, porque o nosso propósito, no fundo, é que o modo possível de viagens sejam transferidas do transporte individual para o público. Mas, além disso, que essa viagem ganhe qualidade e que a questão urbana, que acaba ficando na periferia, volta a ser considerada para que a gente construa cidades ou reforme as cidades que a gente tem de uma forma mais barata. Dando alguns dados, talvez facilite. Quando alguém sobe no ônibus aqui em São Paulo, esse cidadão custa na média R$ 6,60. Ele paga 4. R$ 2,60 que ele paga exige que o município gaste 3 bilhões para o subsídio. Há um subsídio também na CPTM, é um subsídio pequeno no metrô, por conta da gratuidade. Vamos lembrar o seguinte, apenas há 6 anos atrás, em 2012, o município pagava 700 milhões de subsídio, 4 vezes menos. A expectativa desse ano é 3, mas a do ano que vem não é 3. A expectativa de alguns é chegar a 3,5. E, no máximo, em 10 anos, se chegar a 7 bilhões. Então, eu tenho um sistema de transporte que está com uma lógica de construção sobre pneus. Tenho uma rede metro-ferroviária na cidade, são 80 no metrô, mais 130 da CPTM, 210, mais outros 130 da CPTM. Eu tenho que reformar essa cidade, reformar a lógica de contratos de todos, público e privado, mas eu tenho que construir uma cidade mais barata, menos poluente, que gere menos acidentes e assim que não vai. Então, a perguntinha simples que vocês fez agora é como é que eu olho para essas questões que foram colocadas e usei a solução em no máximo 4 minutos. Começa com você. Dentro do que nós falamos até agora, eu acho que um assunto que tem que ser abordado no primeiro momento para conseguir que seja melhor isso tudo é a parte financeira. E a parte financeira, não a parte financeira de arrumar recursos, acho que a parte financeira de como é que o transporte funciona, né? E a grande dificuldade é um pouco do que o próprio Ailton tinha comentado. Nós temos hoje uma nova situação de ônibus do sistema B. Temos um bom que cuida dos ônibus metropolitanos, né? Por outro lado, o próprio metrô, a CPTM, os sistemas de transporte de trilhos, não tem um sistema deles exclusivo, na verdade eles vivem convivendo ou utilizando parte do que esses sistemas do BOM e do BU administram, né? E tudo isso está baseado também num modelo que eu acho que é um modelo que tem que ser pensado no sistema de câmara de compensação, que joga todo o dinheiro, arrecada, põe no BOM e distribui. Eu até uns anos atrás já achava que esse era um modelo também que fosse ficar com o Estado e desse resultado. Hoje eu acho que isso tem que ser repensado, porque em termos tecnológicos, daqui a pouco não precisa mais desse modelo. Você pode ter um modelo simplesmente que a pessoa usa o seu cartão de crédito, não importa o que seja, depois esse dinheiro ou recurso ele vá para quem de direito que utilizou, né? E nós temos também até situações que não tem jeito, que o Fábio falou, né? A pessoa anda no metrô, pega num lugar, vai parar no outro, na verdade faz 3, 4 viagens. A pessoa que usou mais, mas a pessoa que usou mais, na verdade, é a pessoa que mais necessita, geralmente é o mais pobre. É diferente de modelos que você tem em Europa, nos lugares que você paga por distância percorrida, é mais justo o modelo nos países que têm mais condições, né? Mesmo no ônibus. O ônibus hoje está previsto que você pode usar 4 viagens
o mesmo bilhete 4 viagens, você está pagando 4 vezes, e ele está em uma vez só. Então, acho que esse modelo tem que ser repensado como um todo, e eu acho muito difícil no momento, até porque são modelos que um é o poder municipal que cuida, o outro é o poder estadual, né? E não é tão simples de se realizar isso, mas se não houver uma convergência, isso tem que ser tratado como uma coisa junta, e essa acho que é a grande dificuldade, né? Eu não vejo uma solução muito rápida, mas eu acho que eu investiria de tentar tratar essas coisas como se fosse um processo único de arrecadação e distribuição, mas pensando nas modernidades que nós vamos enfrentar nos próximos 20 anos, como você comentou aqui. Não é mais um modelo que nós usamos, esse modelo, inclusive, está ultrapassado. Tem que se pensar do que vem para frente, essa é a minha proposta. Bom, Gilberto, São Paulo está nesse pequeno problema, né? Nós temos, evidentemente, a nossa associação, chama-se Nacional do Transporte Público, e a gente evita bastante querer achar que o Brasil tem que andar pelos mesmos passos errados que nós andamos. Na compensação, vocês também nos ajudaram muito a andar errado, né, ao longo do tempo. Como é que você vê isso, em termos de rearranjo? O Rio pode nos dar uma referência nessa questão? Os erros e acertos não são os mesmos, vocês avançaram muito em algumas coisas. Quer dizer, essa panorâmica, olhando do Rio para fora, tem algum encaminhamento que você acha razoável? Porque vocês também têm um processo licitatório recente da questão dos ônibus, ou seja, não haverá nada facilitador nos próximos momentos. Eu acho que a gente tem muito a trazer de lado e não fazer. Né? Principalmente no que grande é você ter dois poderes concedentes que não se falam. O municipal principal da capital, além dos municípios do entorno, e o governo do Rio, que tem as concessões de trem, ônibus e barcas. Eu acho que, assim, o que já tiver feito, principalmente em termos de contrato, que eu entendo, a única maneira de você rever isso é que quando você organiza melhor, você tem um ganho de escala que permite que você possa rediscutir isso e ninguém vai sair perdendo. Aqui se falou de ônibus que anda pouco, anda muito com uma tarifa que é alta ou baixa, e acaba que anda vazio. Se andar menos, com uma tarifa, se andar menos, mais carregamento, você vai ter um benefício que pode permitir você rediscutir isso aí. Eu acho que essa discussão e essa visão, até hoje a gente foi muito pressionado e estimulou muito o transporte individual. Você pode mudar esse conceito do transporte individual, mas já olhando que no futuro, talvez, com as tecnologias que o Plínio citou aqui, a gente vai ter menos posse do carro próprio, mais carro ou carro compartilhado. Então, botar isso tudo na mesma discussão pode permitir que a gente faça uma discussão que transforme isso numa coisa mais inteligente. E aí a gente possa dividir melhor esses recursos, já usa, talvez a gente possa usar melhor. Bom, uma forma direta e indireta, o Gilberto acabou citando uma questão aí que diretamente seria a questão de quem é que paga esses custos gerais. Afinal de contas, o poder público construiu o sistema viário, mas o uso do sistema viário é muito diferenciado. A água é um bem público e cada um paga pelo consumo. A energia elétrica é um bem público e cada um paga pelo seu consumo. O sistema viário construído não é nada disso. Quem usa mais paga tanto quanto o outro, ou seja, ninguém paga coisa alguma. Esse rearranjo de custos já está previsto nesse esquema que está sendo montado. Alguns países já montaram a sua forma, o seu custo geral. E de quebra, tem cidades que cobram uma viagem de talvez 5 ou 6 quilômetros, 4,30, e aqui uma única viagem que sai de não sei onde e vai para não sei onde, andando 15, 20, 30 quilômetros, um bairro de quilômetros, tem que pagar 4. Né? E se ele pegar o sistema, se ele fizer uma integração, o custo quilométrico dele cai muito. Do ponto de vista da AMS, daquilo que vocês estão olhando, como é que vocês pensam em encaminhar isso antes que a gente possa abrir e provocar a plateia? Rapidamente, então, só para concluir, efetivamente eu acho que a gente vem falando disso, né, e o comportamento da sociedade está mudando. Né? A EMESP tem observado a mudança de comportamento. Hoje é significativa a parcela
de pessoas de classe AB que deixam o carro em casa e usam o sistema, principalmente sistemas sobre trilhos, porque é mais rápido. De repente não tem um conforto, o ar-condicionado, ela tem até a musiquinha dele no telefone, mas é mais rápido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar melhor esse dinheiro. Né? O Ailton falou aqui que hoje a Prefeitura de São Paulo vai colocar 3 bilhões, talvez esse ano de subsídio. Se a gente reorganizasse isso de tal forma, vamos pensar de uma forma teórica, que a gente, os 3 bilhões da Prefeitura, mais 1 bilhão do Estado, que a gente não precisasse colocar esse subsídio, pudesse reorganizar as gratuidades, né? Reorganizar a questão da eficiência do transporte, reorganizar essa questão do ônibus, hierarquizar o transporte. É lógico que você não consegue da noite para o dia, semana que vem isso não vai estar pronto, mas se a gente não começar agora, a gente não vai chegar nesse ponto. E aí a gente vai chegar nos 7 bilhões, vai chegar nos 14 bilhões, vai chegar onde vai acabar isso, vai virar outra previdência, o subsídio para o transporte. E ao invés de a gente fazer isso, trabalhar na contramão e usar esse dinheiro que o governo eventualmente aloca para subsídio para expansão e melhoria da rede. Não é? E para você, a cada vez mais, atrair o usuário do transporte individual, o transporte compartilhado, ou transporte público, ou transporte coletivo. Só uma última questão, se me permite. Quando nós tivemos a greve dos caminhões, acabou o combustível para a gente andar de carro. Né? E acabou o combustível, a frota de caminhões, a frota de ônibus foi reduzida. Né? O que ficou funcionando? O sistema de transporte sobre trilhos. A qualidade do ar medida pela CETESB naquela semana melhorou em 100%, ou seja, ela teve uma melhora, dobrou a melhora dela. Agora, se eu falo assim, eu sirvo, a cidade de São Paulo, perdão, Gilberto, falar porque eu tenho mais conhecimento, transporta 7 milhões de pessoas de transporte sobre trilhos. Imagina se você dobra isso e tira isso do carro a combustão, né, com motor a combustão, tira isso, você tira o ônibus andando do centro da cidade, em cima da linha de metrô, e o que você tem de ganho marginal também em qualidade de vida e em saúde pública? E onde isso poderia ser investido na qualidade de vida das pessoas? Bom, eu vou pedir para que algumas pessoas possam fazer perguntas, mas eu vou fazer, como sou filho de militar, eu fico mais à vontade que o Breno. 60 segundos para fazer perguntas, eles vão fazer 4 perguntas. Eu já sei que você vai. E eu vou pedir para que a mesa também sucintamente possa responder. Só um parênteses, quem não é da área e entrou aqui por acaso, esses caras são um bando de loucos. Eles abriram 45 frentes, não fecharam nenhuma. Talvez por isso a gente esteja nesse pé. Então, no máximo 60 segundos, primeiro Vicente Abate da Bifé, depois aquele senhor que eu não sei o nome. Vicente. Obrigado, bom dia a todos. Ailton, parabéns pela condução e os 4 palestrantes pelo excelente nível de discussão. É bem rápido e eu queria aproveitar o gancho que o Dr. Plínio levantou e pela coragem com quem ele fez isso, que é natural dele, da privatização das linhas 1, 2 e 3 do metrô de São Paulo. E eu queria, então, sugerir que a gente pensasse, isso é uma proposta da BIFE para os presidenciários e ao governo de São Paulo, privatizar as operações da CBTU e da Trensul. Muito obrigado. Senhor. Pergunta no máximo de 60 segundos. Não, eu sou realista. Tudo o que falou o Dr. Plínio, eu concordo. Tudo que falou meu amigo Fábio, também o Tibuia. Está tudo certo. Mas eu sou realista. É por isso que eu não sou contra a privatização desde Thatcher e Trump. Mas eu sou contra a privatização que está sendo feita. Porque eu não entendo, eu gostaria que vocês me explicassem o que o metrô ganha em construir uma obra de 10 bilhões de reais e dá por 360 bilhões de reais. O que está ganhando o metrô? Como nenhum sistema do mundo opera o metrô. O metrô eu não estou entendendo. Agora, vai inventar de criar uma agência, dessas agências que a gente vê, que não servem para nada. Eu acho que é crime dessa prática doar o metrô para a concessionária sem contrato. Perfeito. Terceira pessoa. Lança o nome, Fábio. Qual o teu nome?
Meu nome é Fábio Mazeu, eu estou na área de transporte já há alguns anos, passei um tempo na Previdência do metrô, né? Muitos me conhecem, mas a questão que eu queria trazer aqui é a seguinte: eu já fui secretário de transporte do município no governo Mário Covas, na prefeitura. Depois passei para secretário de Negócios Metropolitanos em 87, onde foi recriada a MTU. E depois do período da Previdência, viemos aqui com o colega do Shibuya, sendo colaborador da CMCP. São duas questões que se colocam aqui, resumindo, a questão técnica. As várias pessoas que têm aqui conhecem muito bem o sistema de transporte, sabem soluções, têm ideias, é uma ideia vencedora. A questão do metrô, a própria CPTM melhorou na sua situação, se a gente olhar de lá para cá, mesmo assim vem sofrendo, vamos dizer assim, ataques da imprensa de forma forte. Faz uma pergunta, Fábio. Vamos lá. A questão técnica ela está encaminhada, mas há um interesse econômico por trás disso. Vocês falaram da questão do transporte do município, vocês falaram da falta de planejamento, há um interesse econômico claramente atrás disso. O subsídio, ele, de certa forma, que acontece no estado de São Paulo, ela fecha os olhos para o que está acontecendo do ponto de vista do próprio interesse da população, quando a gente está falando de ônibus lotado, ou não é mais um problema de ônibus lotado, hoje é um problema de ônibus em locais onde você não precisa do ônibus e não tem onde você precisa. E de outro lado, a questão política, que aí eu gostaria de colocar, a questão política perpassa todas essas questões que vocês colocaram. É preciso, tem que ter vontade política para criar a agência, que já devia ter sido criada há muito tempo, está há 7 anos numa comissão, e ela precisa, e ela tem um trabalho fundamental, devia ser conhecido, inclusive, e na sequência você tem a grande discussão que a Autoridade Metropolitana, que o Instituto de Engenharia está caminhando um trabalho muito interessante e levando para os candidatos, para que a gente tenha isso e vai ser levado para o candidato. Então, a questão política e a questão do financiamento e de interesse econômico que está por trás disso, eu acho que é o que perpassa essa questão do transporte público. Obrigado, Fábio. Mais uma questão. Sucinta, pelo amor de Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte. Nós temos muito pouco tempo, né? Mas 10 minutos eu pedi para que cada um de vocês possam tentar, pelo menos de forma resumida, dar um encaminhamento nessas questões e naquelas outras que foram levantadas aqui pelos nossos companheiros. Eu vou deixar você por último. Shibuya. Somente para poder finalizar aqui a minha participação, né? Dentro do que foi levantado aqui na discussão, eu acho que a situação que nós temos hoje é a seguinte: eu sempre sou um pouco realista no que acontece, né? Acho que a gente tem que pensar para frente, tem que fazer uma série de coisas, mas nós temos de fato uma situação. Nós temos umas linhas já concedidas, embora eu concorde ou não concorde, eu não vou entrar nesse fato, eu simplesmente eu tenho a minha incumbência de fazer a gestão dessas linhas, então nós vamos tentar fazer o melhor trabalho possível, né? Independente se o próprio metrô também, eu sei que o metrô também faz estudos, ele tem um contrato de gestão, isso já está realizando algumas ações nesse sentido também, mas assim, o que precisa ser feito hoje assim, nesse momento, é a criação de uma agência reguladora que possa dar consistência para que, pelo menos, as concessões que existem, e talvez, em outro momento também, seja o próprio metrô ou CPT, e seja organizado de uma forma mais estruturada. E aliado a tudo isso, acho que eu já tinha falado anteriormente também, era importante que a gente tratasse essa questão tarifária. A questão tarifária é um item que ele tem... a conta não fecha se não for tratado de uma forma mais estruturada, organizada, envolvendo todos os meios, sejam municipais, estaduais, todos os meios de transporte. Era só para concluir isso aí que eu queria. Gilberto. A gente, acho que às vezes a gente não pode confundir aqui. São duas necessidades. Assim. Ter uma agência reguladora. Aqui em São Paulo não tem, no Rio tem, não quer dizer que funcione. Ela se perdeu no meio do caminho por conta de um uso político, uma coisa que podia ser técnica.
E essa agência é que deveria, de uma certa forma, dar tranquilidade, garantia para quem quisesse investir, que as regras não iam mudar. Tá certo? A autoridade é uma outra coisa, um outro bicho, que a gente continua precisando dele assim mesmo. Eu não queria cair aqui na questão ideológica de público e privado. Eu só acho, contestando um pouco o que o Peter falou, eu acho que uma concessão não é uma venda. A venda, o que foi investido, continua público. Você vai pregar prestação do serviço para alguém que pode eventualmente fazer isso por um custo que seja menor no benefício do Estado. É isso que você busca. E aí você tem que prestar atenção em quanto custa você operar, sendo público ou sendo privado. Essa é a minha opinião. Fábio. Eu ia falar exatamente o que o Gilberto falou. A questão é isso, o ativo continua sendo o Estado. Não é? E o objetivo é justamente esse, é você equalizar as contas. Né? A gente precisa trabalhar nesse sentido de organizar a nossa conta. Se o governo não precisa colocar subsídio, ou pode diminuir o subsídio, ele pode investir na expansão da rede. Né? Eu queria sugerir aqui, também, meus demais colegas, que a gente saísse daqui com alguma ação prática. Né? Nós temos aqui a Bifera, a MESP, a NP Trilhos, a NTP, e que a gente montasse um grupo. Aqui tem muita força política, embora nós não tenhamos aqui políticos de ofício, nós temos muita força política para fazer as coisas acontecerem. E acho que a gente tem condições, tem profundidade técnica não só no tocante a conhecer como operar transporte público, mas como fazer funcionar a mobilidade urbana. Tem gente aqui, né, que opera o Carros na cidade de São Paulo. A gente transporta quantos milhões de passageiros dia aqui, total, prefeitura, 18 milhões. Isso não é brincadeira, né? Isso não acontece em qualquer lugar do mundo, num espaço pequeno e com a infraestrutura que a gente tem, né? Um país pobre. Então, aqui tem muita gente boa. Eu queria propor que as associações se juntassem para a gente discutir isso conjuntamente e encaminhar. Se vai levar 10 anos, 5 anos, 20 anos, não importa. Vamos começar agora. Né? Tentar discutir a autoridade metropolitana, tentar discutir a organização do transporte, e isso em nível nacional. Sim. Muito bem. O Fábio pede uma ação prática. Então, tem uma vantagem, a minha, está do lado do presidente. Então, já falamos aqui. O seguinte, nós temos que tratar, quer dizer o seguinte, temos concessão por 20 ônibus, discutida por 20 anos, e no meio desse negócio veio dito cujo ônibus elétrico de bateria. E toda a mobilidade que vai... Tem as concessões, também são de 20 anos, e tem essas mudanças que no futuro vai nos trazer. Pior ainda, a globalização. Bom, o Instituto de Engenharia está tratando de um assunto que vai ser tratado hoje à tarde, mas a premissa do trabalho que o Instituto vai apresentar aos presidenciáveis, e se não der tempo de fazer o trabalho, não vai mal, vai apresentar ao presidente. Portanto, vai lutar, mas que sejam decisões que ele, presidente, possa tomar. Quer dizer o seguinte, não é um assunto que signifique que ele... E o assunto tem que ser resolvido em 6 meses. Bom, para tornar isso prático, eu tenho uma proposta aqui. Eu sugiro que a NTP crie uma comissão para tratar desses assuntos que estamos conversando aqui. Tá? Uma comissão para levantar esses problemas que são da nossa idiosincrasia jurídica. Nós não usamos direito brasileiro, não segue a common law. O direito brasileiro segue a fiscal law. Então,
dizendo, acho que faz a lei, está tudo resolvido. Ou seja, tem assim. Quer dizer o seguinte, a common law, o juiz tem a condição de decidir. Não é necessariamente que os assuntos têm que ir para o Supremo para decidir lá. Esse modelo nos atrapalha bastante. Bom, mas então, proponho que a NPT crie uma comissão para tratar disso. E mais ainda, alguém que tenha que trabalhar. E a minha sugestão é o Ivan. Se o Ivan topar, ele pode ser o coordenador da comissão. Nesse encerramento, eu concordo totalmente com a sugestão da comissão e a indicação do Ivan Vatelli, que é funcionário do metrô, membro do Instituto de Engenharia e está conosco também na INTB. Eu quero só lembrar um fato, nós temos menos de um minuto, mas a ANTB, em 97, ela fez um trabalho que era uma pesquisa sobre quais foram os trabalhos feitos no transporte público, mas não somente ele, mas ele olhando a questão da cidade, que mereciam servir de referência para os prefeitos que naquele ano estavam tomando posse. Nesse ano, no ano passado, nós refizemos o trabalho, 20 anos depois, chama-se Mobilidade Urbana. Parte daquilo que foi proposto aqui hoje tem sido encaminhado em várias cidades, em alguns estados, nos organismos municipais e estaduais. Gostaria muito que vocês pudessem, ele está disponível no site da MTP, gratuitamente. Gostaria que vocês, ao ouvirem essas pessoas que estão aqui, os demais aqui no evento da EMS, dêem uma olhadinha nesse livrão que a gente chama lá da MTP. Nós precisamos de referências, nós precisamos de estudos. É muito difícil sair da estaca zero. O Brasil não está na estaca zero. Bobagem. Nós avançamos muito. Apesar das coisas boçais, candidatas que aparecem, nós temos compromisso com coisas lógicas, com coisas que têm autoridade, mas que não têm autoritarismo no meio. Por isso, eu gostaria que vocês pudessem, na medida do possível, fazer críticas e sugestões e encaminhassem para o superintendente da NTP, que é o branco@antp.org.br. Isso vai nos ajudar a enriquecer a nossa discussão. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado aos componentes da mesa, pela condução do Ailton e pelos debatedores. Obrigado.